Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Muito obrigado por você estar novamente prestando culto a Deus aí na sua casa, junto conosco. Mas esse é o culto em que nós comemoramos, entre aspas, o segundo mês de culto online. Não é uma data que nós nos alegramos, já são 2 meses longe da igreja, longe do convívio dos irmãos, são 2 meses sem o café do final do culto, 2 meses sem que eu feche ninguém lá no estacionamento, são 2 meses que as crianças não correm pelo corredor, são 2 meses onde a igreja está vazia. Não é uma coisa que nós nos alegramos. Oramos para que Deus acelere esse processo, para que esse tempo não se estenda muito mais do que isso. Mas, nesse tempo, é um momento que a gente pode refletir sobre o que estávamos fazendo com o culto, ou o que estávamos fazendo com a nossa vida durante o culto. Qual era o tipo de culto que nós prestávamos a Deus enquanto estávamos aqui, enquanto nós podíamos estar junto com a comunidade. Eu queria ler um texto que fica em Eclesiastes, no capítulo 7, que diz o seguinte: a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, pois naquele dia se vê o fim de todas as coisas, e que os vivos o tomem em consideração. Nesse texto, Deus chama a nossa atenção para que nós pensemos o que temos feito na nossa vida. Ele está falando aqui que a gente deve olhar para o dia da nossa morte, que certamente chegará. Se alguém tivesse dito no começo do ano que ficaríamos 2 meses sem culto presencial, ninguém acreditaria. Mas essa é a realidade. As coisas mudam. E quando nós estamos gozando, estamos nos divertindo com a realidade que a gente está nesse momento, muitas vezes nós não pensamos no futuro. Nós provavelmente achamos que a vida sempre vai continuar a mesma, mas ela muda. Que nós reflitamos hoje sobre como as coisas vão acabar. Como a nossa vida vai acabar. Nós vamos acabar perto de Deus ou nós estaremos cada dia mais longe dele? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor nos alerta para a brevidade da vida e o Senhor nos alerta, Senhor, para as coisas que estão por vir. Eu peço que o Senhor continue conosco e que esse culto, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Léo e Kátia, agora é a hora do louvor. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco nessa noite, amém? Mesmo não estando fisicamente juntos, estamos com nossos corações juntos, né? E nós vamos estar ministrando o louvor nesse momento. Queremos que todos estejam cantando juntos com a gente, louvando e adorando ao Senhor. Vocês vão ver que aqui tem alguns instrumentos a mais que a gente acabou colocando aqui. E nós estamos em 2 representando um grupo de muitas pessoas. Não só do grupo Tributar em si, mas da nossa igreja como um todo. Que como igreja nós possamos louvar o Senhor de todo o coração. Vamos dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia.
pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, tudo que és, tudo que és, Deus é bom. E continuando esse tempo de adoração, não importa o que a gente passe, o que a gente viva, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo. Podemos fazer isso em qualquer lugar, não importa se a gente está aqui, se a gente está na nossa casa, estamos sempre junto com o Senhor e nós podemos fazer isso de todo o coração. Bom é render. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome.
nós podemos, de fato, louvar ao Senhor de todo o nosso coração. E não há nada igual e nada melhor, nada que se compare à presença de Deus em nossas vidas. Isso não envolve onde estamos ou como estamos, mas se envolve um Deus onipresente, onisciente, onipotente, todo-poderoso Deus, que está conosco, sustentando a gente em meio a qualquer coisa que a gente possa viver. Vamos louvá-lo, vamos engrandecê-lo, vamos dizer: Santo Espírito, és bem-vindo em nossa presença, em nosso meio, sempre. Louvamos ao Senhor.
Senhor Deus e amado Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, esses louvores que entoamos de todo o nosso coração. Aceita os nossos louvores, Senhor. Aceita também a nossa vida, o nosso coração diante do Teu altar, como oferta a Ti, Senhor. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Nós confiamos no Senhor. Nós cremos que existe um Deus todo-poderoso que nos guarda de tropeçar, que nos livra do mal, que nos sustenta em meio a todas as circunstâncias, que está conosco no barco em meio à tempestade. Cremos nesse Deus todo-poderoso. Aceita, Senhor, que oferecemos a Ti de todo o nosso coração em nome do Senhor Jesus. E fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar, esteja no coração de cada irmão. Hoje eu pretendo falar sobre uma festa que acabou mal. Esse tema, festa que acabou mal, nos faz pensar não somente em como nós organizamos nossas festas, mas também quando nós devemos organizar uma festa e por que nós devemos organizar uma festa. Existem situações, e eu acredito como a situação que nós estamos vivendo hoje, em que não seja muito adequado fazer uma festa. Até mesmo porque eu acho muito complicado nós darmos uma festa enquanto no mundo estamos contabilizando milhares de mortos por causa do coronavírus. E um exemplo de uma festa que acabou mal foi até noticiado no dia 13 de março, uma mulher que completou 59 anos, lá em Itapecerica da Serra, decidiu fazer uma festa de aniversário. E após a festa de aniversário, 14 convidados pegaram o Covid, e dos 14, 3 irmãos da aniversariante vieram a falecer. Eles tinham mais do que 60 anos e eles vieram a falecer. A aniversariante, ao ser questionada, ela até comentou: nós estávamos até pensando um dia antes da festa em cancelar a festa, mas como não tinha muitos casos de coronavírus ainda aqui no Brasil, nós decidimos mesmo assim fazer a festa. É uma tristeza. A festa que deveria ser um momento alegre, algumas semanas depois virou pranto, virou luto. E algumas festas também, outras festas acabam muito mal quando as pessoas, as pessoas que estão participando dessa festa exageram na bebida, e a bebida faz com que muitas festas acabem muito mal. Eu vou fazer a leitura do livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 5. É uma leitura extensa, nós leremos o capítulo inteiro, Daniel, capítulo 5. Esse capítulo retrata a história, bem curta, o capítulo, a história do rei Belsazzar, que era filho de Nabucodonosor. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo, então o semblante do rei empalideceu,
e os seus pensamentos o deixaram perturbado, e as suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazzar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se achara um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim com os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o Senhor, rei Belsazzar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração mesmo sabendo de tudo isso? Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene,
Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Téquel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazzar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazzar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario o Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu peço agora que o Senhor coloque palavras de vida na boca do seu servo. Eu sou pecador, imperfeito, e eu acredito piamente que a mensagem só será transmitida aos meus irmãos e a todos que poderão assistir este vídeo, este culto, se o Senhor falar através da minha vida, se for o Senhor que fale, ó Pai. Por isso eu te peço que o Senhor derrame o teu Santo Espírito na minha vida neste momento e fale para os meus irmãos e para todos aqueles que esta mensagem se destina através de mim. Sou seu instrumento nesse momento e te peço, ó Pai, que o Senhor me use. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nabucodonosor precisou ficar louco para ser destituído de sua majestade, passando a viver como animal para se humilhar e reconhecer que Deus é o Deus que domina sobre todas as coisas. Ele recebeu vários avisos e não deu crédito a esses avisos. Ele teve sonhos, Deus falou para ele através de seus servos, e mesmo assim ele não se humilhou na presença de Deus, e Deus fez com que esse homem se transformasse num animal, vivendo por alguns tempos. A Bíblia não diz claramente se foi 7 anos, mas por 7 tempos, ou 7 estações, ou 7 meses, ele ficou vivendo como um animal. A Bíblia diz que seus pelos cresceram e ele ficou molhando o seu corpo com orvalho que caía do céu e comendo capim. No texto a gente vê que o rei Belsazzar estava dando um grande banquete para 1000 dos seus convidados. Homens importantes, seus líderes, seus generais, afora as mulheres e as concubinas. Mas enquanto Belsazzar bebia, comia, se alegrava, fora do palácio, Dario, o Medo-Persa, estava com um grande exército preparando uma invasão que seria considerada uma das invasões mais incríveis da história. Ele estava com o seu exército desviando o curso do rio Eufrates e ele iria entrar com pés enxutos ou com água apenas na canela, iria entrar pelo curso do rio, dentro da cidade até então inexpugnável. Enquanto eles se festejavam, o rei Dario estava trabalhando para conseguir conquistar essa cidade. Com aqueles que se perdem também é assim. Há muitos que caminham como se nada de mal fosse acontecer. Vivem como se não houvessem amanhã e não medem as consequências de seus atos. O rei Belsazzar dá um grande banquete no dia da sua ruína. Em meio à embriaguez, como se não bastasse, ele tem uma infeliz ideia. Ele manda trazer. Foi ele que teve a ideia. Ele manda trazer os utensílios de ouro, de prata, que haviam sido retirados por Nabucodonosor, seu pai, e que estavam todos guardados com dignidade na sala do tesouro de Nabucodonosor. Todos guardados e catalogados. E a Bíblia nos diz no versículo 4 do texto que eu li: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Eles profanaram o sagrado. Neste instante, acontece algo inusitado. Todos ficam atônitos, os barulhos de copos, os risos, as conversas cessam, porque dedos de mão humana estão escrevendo
algumas palavras que ninguém entendia na parede, bem ao lado de um candelabro, para que a iluminação ficasse bem clara. Naquele momento, todos são tomados de pânico e de espanto. Cadê a empáfia? Onde foi parar a alegria? A festa termina e dá lugar ao medo e ao espanto. O versículo 6 deste capítulo que eu acabei de ler diz o seguinte: então o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbado e as suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. Eu penso que lá no fundo o rei devia saber por que aquilo estava acontecendo. Mesmo assim, o que ele faz? Ele introduz todos os encantadores, todos os caldeus, os feiticeiros, prometendo honra, poder e riqueza. Mas ninguém conseguiu interpretar o que estava escrito na parede. Com isso, o semblante do rei se empalideceu, cada vez ele ficou mais pálido, e nesse momento que a rainha-mãe, ouvindo os gritos, pede uma audiência, entra na sala que o rei estava e apresenta uma solução. No versículo 11 e 12 diz o seguinte, nós lemos o seguinte: há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque neste Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel é introduzido na presença do rei Beltesazar e o rei promete a Daniel o mesmo prêmio que havia prometido aos anteriores: poder, honra e riqueza. Poder, serás o terceiro no meu reino. Honra, colocarei um colar muito lindo em volta do seu pescoço e uma capa maravilhosa, né, de púrpura. E riqueza, né, tesouros. Mas Daniel não é como os outros, ele não se vende e imediatamente, com muita coragem, ele rejeita completamente o que havia sido prometido a ele. No versículo 17 nós vemos o seguinte: então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Daniel confronta o rei Beltesazar e enumera algumas razões importantes pelas quais ele estava sendo julgado pelo Altíssimo. Em primeiro lugar, o rei deixou de reconhecer que Deus, o Altíssimo, reina. O rei deixou de reconhecer que Deus, o Altíssimo, reina. Olha o que diz aqui no versículo 22 desse capítulo. E o Senhor, rei Beltesazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso? O que Daniel diz a respeito de todas as experiências que o pai de Beltesazar, Nabucodonosor, tinha vivido? De como ele teve que ser humilhado e moído, e de como ele teve que ser castigado por Deus para reconhecer a grandeza de Deus e que Deus é o Deus que está acima de todos os deuses e reina sobre todos os reinos da terra. E ele deixou de reconhecer que o Altíssimo reina. Quando ele se ensoberbeceu, Daniel fala a respeito do pai de Beltesazar, quando seu pai se ensoberbeceu, achando que ele era o que tinha poder e que tudo que ele tinha conquistado tinha sido conquistado pelo seu próprio esforço, ele foi tomado dessa doença, dessa loucura e passou a viver como animal. Essa história está narrada e muito bem narrada no capítulo anterior, no capítulo 4. Inclusive, este capítulo, salvo engano, é um único capítulo que é escrito por uma pessoa que não é do povo de Deus. Mas eu tenho consciência de que, se os irmãos quiserem, eu faço questão de que leiam, peço para que leiam o capítulo 4 e vocês verão uma conversão
espetacular quando o rei Nabucodonosor reconhece e louva e engrandece o nome do nosso Deus. Mas com Belsazzar não foi assim. Ele não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. A Bíblia nos diz em Tiago 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E em Provérbios 15, 25, que o Senhor derruba a casa dos orgulhosos. Deus odeia o orgulho, Deus odeia os arrogantes e os altivos. A calamidade estava à porta deste rei e ele estava sendo confrontado por um fato extraordinário e mesmo assim, o que ele fazia? Promessas. Mal sabia Belsazzar, que a sua vida não iria durar para sempre e não iria durar nem aquela noite, não ia passar para o dia seguinte, e ele não demonstrou arrependimento nem humildade. Ele não sabia que aquela noite ele ia morrer, mas ele estava imaginando que ele fosse viver por muitos e muitos anos, porque estava lá querendo fazer muitas promessas. Talvez me lembro da atitude de Belsazzar, lembra a atitude do homem rico, que teve uma safra muito abundante numa das parábolas contadas por Jesus, e que ao se deparar com uma grande colheita, pensou somente em si e nos seus prazeres, e teve que ouvir a seguinte frase: louco, essa noite te pedirão a sua alma, e o que tens para quem será? Estamos passando por uma crise mundial sem precedentes. E mesmo assim tem pessoas que não se humilham diante da presença de Deus. Em segundo lugar, Belsazzar faz mau uso do conhecimento que recebera. Isso é um ponto importante para nós, fazer mau uso do conhecimento. O rei pereceu não por falta de luz, mas por cegueira proposital e deliberada. Ele sabia. Ainda que nós reconhecemos que Deus seja o único Deus e reina sobre todas as coisas, nesse ponto cabe ressaltar para nós que muitas vezes nós também não damos a importância naquilo que aprendemos através dos que viveram antes de nós, nossos pais, nossos professores, nossos pastores. E também com relação à palavra de Deus. Nós temos o conhecimento. Então, quando nós erramos, nós não estamos errando por falta de conhecimento, mas nós estamos errando por uma posição deliberada de fazer o que é errado. O Salmo 78, em seu início, um salmo lindo, nos versículos 3 e 4, diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que ouvimos e aprendemos. Nós precisamos passar o que nós ouvimos e aprendemos para as gerações futuras, mas nós devemos também tomar esses aprendizados para a nossa vida, para que a gente possa viver melhor. Belsazzar apagou de sua memória, de forma dolosa, as maravilhas que ele tinha visto. Com certeza ele deve ter visto ou ouvido falar a respeito da interpretação miraculosa do sonho de Nabucodonosor, do primeiro sonho, quando Daniel, de uma forma miraculosa, consegue não somente interpretar o sonho, mas também contar o sonho. Ele também deve ter ouvido falar quando Nabucodonosor constrói uma grande estátua e coloca o povo para adorar a estátua. Ele deve ter ouvido falar que 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não se dobraram diante dessa estátua e foram atirados na fornalha de fogo. E que na fornalha não tinham 3 homens, tinham 4 pessoas, porque o anjo do Senhor estava ao lado daqueles que o temem e que não se deixaram dobrar pela artimanha do Satanás, fazendo com que aqueles servos dobrassem os joelhos para um Deus estranho, para uma estátua. Ele deve ter ouvido falar. Ele deve ter ouvido falar, porque foi até escrito nas crônicas do rei, tudo o que aconteceu com Nabucodonosor quando ele foi tirado da terra das pessoas com mentalidade e viveu como animal, e quando ele reconheceu que Deus é o Deus que reina. Ele deve ter ouvido falar tudo isso, mas ele não deu importância para esses conhecimentos, ele desonrou e profanou o Deus que o seu pai havia
declarado sua fé, ele desonrou e profanou o Deus dos deuses, o nosso Deus. Em terceiro lugar, Belsazzar não apenas profanou Deus, pegando os utensílios sagrados e dando uma utilidade que eles não foram feitos para aquilo, mas ele também se levantou contra o Senhor do céu, mandou trazer do templo, mandou trazer esses utensílios, bebeu neles e deu louvor e deu glórias aos deuses estranhos. Aí que a ira de Deus, eu imagino que deve ter batido mais pesado contra Belsazzar, porque a idolatria é uma afronta contra Deus. Belsazzar profanou os vasos, bebeu vinho, deu louvores aos falsos deuses, utilizando os vasos que haviam sido separados para honrar a Deus, e como se isso não bastasse, ele deu louvor aos deuses falsos, Deus de ouro, Deus de prata, Deus de madeira, Deus de pedra, de cobre, deuses que não sentem nada, deuses que não ouvem nada, deuses que não sabem de nada, como Daniel muito bem falou. A afronta contra Deus levou Belsazzar a ser pesado na balança, e ele foi achado em falta, e naquela mesma noite ele foi morto e teve que se apresentar no tribunal de Deus e foi achado em falta. Tinha tudo para se salvar, mas desprezou os enormes avisos luminosos colocados por Deus e decidiu seguir o caminho da rebeldia. Essa história narrada no livro de Daniel nos mostra também duas coisas, irmãos. Primeiro, é que existe uma balança. Existe uma balança. E que ela pesa, literalmente. A má notícia para os que se perdem é que não existe uma única viva alma, não existe um único ser humano. E não existirá e nunca existiu, com exceção de Jesus Cristo, que viveu essa vida, ou que viverá essa vida, e conseguirá fazer com que esta balança pende para o lado da salvação. Romanos 3,10 nos diz que não há justo nenhum sequer, e em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não tem como burlar essa balança, não tem como nós passarmos pelo teste da balança e sermos achados aprovados única e exclusivamente através dos nossos méritos. Mas também tem uma boa notícia. A boa notícia é Cristo. Em Isaías 53 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades, e diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Belsazzar não encontrou a salvação, não foi alcançado pela graça, mas nós fomos alcançados pela graça, e como a palavra nos diz, fomos justificados mediante a fé. Romanos 5, versículo 1, e podemos dizer agora que somos filhos de um Deus pacificado. Deus não está mais irado conosco, Deus está pacificado, porque os nossos pecados que fariam com que Deus estivesse irado conosco foram colocados no madeiro sobre Cristo, e as suas pisaduras, por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. A boa notícia é que a balança também não tem poder para nos condenar, ou para condenar todos aqueles que estão em Cristo e que foram justificados. A balança, ela não desapareceu, irmãos, ela existe. Ela não desapareceu como um passe de mágica, mas as nossas culpas foram lançadas sobre Jesus, e por isso podemos ter esperança em uma vida eterna. É por isso. Romanos 8,1 diz o seguinte: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, glórias a Deus. E você, meu amigo, que nos assiste pela internet, eu não posso terminar esta mensagem sem te dar um recado. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, talvez por achar que vai conseguir pelos seus méritos passar pelo teste da balança, e esse teste não é um teste para saber se você está um pouco fora do peso ou não, mas é o teste da balança que vai medir os seus méritos em relação aos seus pecados.
porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou então você não está preocupado com a balança, mas mesmo assim você está inseguro quanto à sua salvação. Você não tem certeza, você não sabe. Deixo aqui as palavras ditas pelo apóstolo Paulo ao carcereiro, quando, vendo a glória de Deus sendo manifestada naquele cárcere, quando vendo aqueles aprisionados louvando de uma maneira miraculosa, e quando a prisão sofreu um tremor e todas as portas daquelas cadeias se abriram, todas as trancas romperam-se e abriram as celas, ele iria tirar a sua vida pensando que todos os presos haviam fugido. E aí Paulo fala, não tire sua vida porque estamos todos aqui. E ele sendo compungido por aquela situação, ele pergunta a Paulo, o que devo fazer para me salvar? O que devo fazer para ter esperança, mesmo quando tenho grilhões me aprisionando? E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E deixo também as palavras ditas por João Batista a respeito do Filho de Deus. Quando ele estava passando, João Batista vê Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você não tem ainda a certeza da salvação, entregue a sua vida a Jesus. O momento é agora. Nós não sabemos o que acontecerá com a nossa vida no dia seguinte. Belsazar estava fazendo planos, estava fazendo promessas, mas vivia como um louco, desonrando Deus, vivendo de uma maneira dissoluta e orgulhosa. E naquela mesma noite, a sua alma foi tomada e ele foi morto. Que isto não aconteça com vocês. Que você que me ouve possa entender que Jesus morreu na cruz para nos salvar e somente através dele nós teremos a vida eterna. Entregue a sua vida a Cristo e seja salvo. Amém. Eu agradeço a todos que ouviram essa mensagem, aos meus irmãos da igreja, tenho muita saudade de todos vocês, e também todos aqueles que nos assistem pela internet. Agradeço por todos e gostaria agora de orar por vocês. Vamos, feche os seus olhos e acompanhe comigo nesta oração. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pelas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço, Senhor, que Tu estejas calando profundamente essas palavras nos nossos corações, que nós não venhamos a cometer estes erros cometidos por Belsazar, que a gente possa sempre levar em consideração os ensinamentos que nós tivemos, que nós possamos sempre estar honrando o Senhor a cada momento, Pai, que nós possamos estar sempre contigo e dependendo de Ti, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, ó Pai, e eu te peço que Tu estejas tocando no coração de cada um que ouviu essa mensagem, principalmente daqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai. Fala aos corações, ó Senhor, e derrame, Senhor, da sua graça sobre cada um que nos assistiram, cada um das pessoas que ouviram essa mensagem, ó Pai. Esteja conosco, nos dê uma boa semana, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Oi, tudo bem? Vamos falar sobre a história de Noé. Há muito tempo atrás existia um homem chamado Noé. Ele tinha uma esposa e 3 filhos e ensinavam a amar a Deus também. Na terra onde Noé vivia, tinha um monte de pessoas malvadas e Deus ficava triste com isso. Então Deus falou com Noé que ia acabar com aquela maldade. Então Deus falou para Noé que ele ia chover muito e cobrir a terra com água. E Deus também falou para Noé que era para ele fazer
uma arca gigante e colocar um casal de cada animal e sua família. E também levar comida para os animais e para sua família. E o resto, deixa que eu cuido. Noé era muito obediente e fez com que tudo que Deus mandou do jeitinho que Deus queria. Choveu e choveu durante 40 dias e 40 noites. Parecia que nunca mais iria parar de chover. Como será que as pessoas e os animais se sentiam dentro da arca? Depois disso, Deus cumpriu seu trato com Noé. Fez com que um vento bem forte soprasse pela terra e a água começou a baixar. Quando a chuva parou, Noé soltou um corvo que ficou voando para um lado e para o outro. Viu que não tinha lugar para pousar, que ainda tinha muita água. Logo soltou uma pomba que ela logo voltou para o barco, porque não tinha lugar para pousar, por causa que estava muito molhado. Noé esperou mais 7 dias, que tacou de novo uma pombinha, que ela foi e trouxe bem no bico uma raminha de oliveira. Noé esperou mais 7 dias e tacou a pomba novamente, que ela não voltou mais. E ela soubesse que tinha bom sinal, as águas tinham abaixado. Noé esperou o momento certo para sair da arca. Quando Deus mandou, Noé e sua família e os animais saíram. Noé agradeceu muito a Deus por ter salvado ele e sua família. Os filhos de Noé não ficaram se perguntando por que fazer isso. Eles seguiram os ensinamentos de seu pai. Nossas famílias também devem ser assim, seguir e obedecer a Deus sempre. Muito obrigada por mais um dia. Abençoe todas as famílias do mundo. Abençoe nossa igreja. Abençoe a família do Márcio, a família do Teteu, a de todo mundo, a minha família também. Em nome de Jesus, amém.